povo, como é que vocês estão? Começando mais um episódio do querido Scratch Clube com o meu Antônio Gabriel. Chegou a E aí, Gil, tudo bom? Como é que Como tá? é que você E aí, galera, vamos para mais um. Já tá Faz a bem moderagem. sedimentado, né? Ah, é por fazer. Antônio Veja já tá só, ambientado com isso também. Gil é uma pessoa que nasceu em 2002, certo? Então ela tá mais ambientada com essa coisa digital do que eu. Mas tem aqui embaixo um bando de botão, quer compartilhar, seguir, se inscrever. Aí você sai clicando em tudo, tá? Fica mais Compartilha com os fácil, entender. amigos. Entendeu? Se tudo que tiver aí de botão, tu clica, até para comentar, se quiser comentar nada, mas já gera engajamento para nós, curte também. Então tá tudo certo. Gostou? Tô melhorando, né? O nosso convidado de hoje, pessoal, é nada mais, nada menos que Constantino Júnior, Antônio Um Gabriel. homem de pouca história no futebol pernambucano. Já começa brasileiro. com a beca dele, eu e Antônio aqui, assim. Não, eu tô A gente dispensa isso, né? cada A vez gente- mais entrando no personagem de podcaster, né? Aqueles caras que vai descalço pro programa, com muita vontade, entendeu? Tininho, E aí, seja Tininho? muito bem-vindo. Prazer certo? estar falando contigo. Agradeço, tudo certo, é um prazer estar aqui com vocês. Aproveito para parabenizar o projeto. Dois jovens talentos aí do nosso futebol. Rapaz. E trabalhar com futebol não é fácil. E vocês vindo dessa nova escola, essa nova geração, e já acompanham tanta gente, pode ser por isso, né? Desde a Globo Esportiva Bandeira se tornar na imprensa escrita, né? Naquele jornal lá, que acontecia uma coisa no dia, então você ia ver 3 dias depois. Isso. Pessoa que mora de fora do país ou de fora do nosso estado. Aí a Rádio Família Esportiva, que sempre foi muito tradicional, né? E essa casa aqui, a Rádio Jornal, tem muita história para contar. Vocês têm essa coisa do tradicional, mas aliado a essa modernidade. Então, agradeço esse convite, estou muito honrado de estar aqui para a gente bater um papo, né, sobre o nosso futebol, sobre a perspectiva do que a gente pensa para o futuro, como a gente pode melhorar, né, a frequência do nosso estádio, como a gente pode fazer com que essa paixão se prolongue, né, porque a gente está falando de paixão. Paixão de coisa que total, o futebol é muito ligado a isso. Então, certamente vai ser um grande programa. Show de bola, já começando com moral gigantesca. Exatamente, eu tô até... Agora, a gente geralmente começa o papo assim, Tininho. Além do futebol, cara, assim, como é que tá a tua vida? A gente sempre pergunta isso para todos os convidados, pro Roberto que esteve aqui, enfim, pro Acosta, pro Chiquinho. O que é que tu tem feito? Como é que tá a vida mesmo, assim, no dia a dia? Tá bem, eu tenho, né, eu acho que o futebol, ele é uma grande escola, então a gente passa momentos de muita pressão, isso que se doa muito, porque às vezes acontece de um presidente, um dirigente, passar pelo clube e aquilo ser uma atividade secundária que eu digo assim, até não digo nem no grande relevância, de importância para a vida dele, às vezes é uma realização profissional, às vezes é um sonho, o cara queria ser dirigente, o cara tem aquela coisa, um dia eu vou dirigir, um dia eu vou ser presidente, um dia eu vou ser o diretor do meu clube, né, muito pela vaidade, que acontece muito, principalmente ainda acontece no nosso clube, porque Demais, né? até que a gente profissionalize de vez, né, vai ficar acontecendo, mas assim, foi também o que permitiu que esses clubes centenários tivessem suas histórias até aqui, então a gente não pode também apagar a história de quem se doou, né, mas eu dizer assim, ou cara, ou a gente endoida de vez, ou a gente arruma mais equilíbrio, né? Sim. Total. Ou você pira mesmo e nunca mais quer ser o que aconteceu vários casos, não vou citar não, mas assim, tem cara que entregou o cargo, foi embora, largou o futebol, se fala de futebol, começa a tremer, eu conheço inúmeros casos, não só aqui em Pernambuco, como no Brasil, né, os ambientes dentro da nossa região aqui. Cara, que quando fala de futebol parece treino, para pessoas preparadas, pessoas bem-sucedidas na sua vida profissional, né, em casa também, é importante ter um bom alicerce familiar. Então, eu passei por tudo isso, assim, claro que foram momentos de muita pressão, de dificuldade também, mas de aprendizado. Então, eu aprendi muito. Inclusive, a exercer a minha calma, a ter paciência. Sim, porque... A saber se os momentos difíceis passam. Também os momentos de euforia, né? Eles são muito rápidos. Né? Então, assim, e algumas coisas que eu pude fazer no futebol, eu trouxe para minha vida e trago para alguns dirigentes, pessoas que eu conheço, igual. Então, por exemplo, a gente passava lá, depois de uma nem na euforia da vitória, então assim, ganhou, vamos contratar, tá maravilha, tá? Então assim, né? E nem o desespero da derrota, então, perdeu o jogo, vamos tirar todo mundo, então assim, acabou o jogo, Calma. Independente do resultado, calma, reflexão, 24 horas assim, para a gente tomar alguma decisão, claro que às vezes precisava ter uma coisa mais rápida, por dar dinâmica, Claro, Sim. mas sem paixão, então isso e não é fácil quando você está gerindo pessoas, quando você tem em volta diretores, pessoas que estão te ajudando, mas que
se deixam influenciar muito fácil pelo que está acontecendo no ambiente externo, Sim. né? Às vezes até os próprios senadores, né? Gente de comissão técnica, então, assim, que está naquela ansiedade, passando por... Então, o futebol ajudou muito a exercitar, por isso vai ser um equilíbrio. Então, hoje, estou bem, graças a Deus, estou bem casado. A mulher que me aguentou esse tempo todo, ela aguentou 10 anos, assim, de viagem, de Tá louco, educação, sabe? Outra coisa, né? Tá fora de casa. Eu não conhecia a escola, assim, eu vim conhecer a escola, algumas amigas da minha filha que conviviam com ela desde muito cedo, depois de 10 anos, depois de 10 anos de idade. Então, assim, eu não participava de festa de colégio, de aniversário de amiga. Eu tô aniversário em casa, eu sempre estava fora, o dia do meu qualquer data A data importante, né? mas sempre tem muita compreensão em casa. Então, isso Um diferencial. E combinado não sai caro. Então, assim, sempre foi combinado em casa, alguém Natal, esse é o momento da gente. Né? Mas, claro, que também aprender a dar qualidade ao tempo. Às vezes você pode estar muito perto, né? Estando longe, às vezes, um pouco tempo você tem se você aproveitar. Então, a dificuldade de futebol também me fizeram despertar algumas das coisas que se não tivesse aquele ambiente, certamente hoje eu talvez estivesse numa condição de tranquilidade, de sanidade mental, porque não é fácil, não. Porque, assim, é muito doido o cara sair de um frequentador de arquibancada para, em pouco tempo, no teu caso, 10 anos, de uma trajetória muito próxima de Santa Cruz, ser um cara que tu vai na rua, é cobrado, é pressionado pelo resultado, pelo jogador questionado, sabe? E a gente fala muito do diretor abnegado, e eu, pelo menos, teço muita crítica. Mas o cara que realmente se dispõe a ajudar o clube, e como tu estás falando, vive o clube 24 horas por dia, a gente tem que reconhecer do quanto que esse cara tá abrindo mão por nada, pela paixão mesmo, assim, sabe? E quando eu digo nada, é que assim, a gente trabalha para ter um retorno financeiro, né? No caso do clube, o cara tá trabalhando pela paixão, cara. Por amor. Exato. E também é uma coisa que a gente precisa mudar, essa cultura nossa, né? Claro que os clubes vêm passando por um processo, e, graças a Deus, grande parte dos clubes, inclusive já clubes da nossa região, Sim, sim. no caso do Bahia, uma aquisição de uma SAF, no caso do Fortaleza, uma SAF orgânica, então uma SAF do próprio clube, mas hoje já vem para se manter um profissional como o Marcelo, né, Paz, né? Hoje tem um salário de executivo de grande empresa. Sim. Então, e justo demais pelo trabalho que ele tem exercido. Né? E às vezes é a causa-consequência. Você consegue ter o prolongamento de uma gestão, o cara, ele vai abrir mão de outras coisas, ele tem outros convites. Então, assim, é importante que a gente consiga manter os bons quadros. É importante que o clube abra para isso. Então, hoje, eu vinha falando muito da questão a SAF, existe muita gente, existe muito dinheiro no meio do futebol, né? Empresas querendo comprar clubes, mesmo com o clube com dificuldade. Esse clube tem muita dívida, às vezes até uma oportunidade para o clube, porque se o clube tem muita dívida, no caso dos 3 clubes aqui, eles estão em recuperação judicial. Sim. Então, qual a dívida nominal do clube hoje? Sei lá, 300 milhões de reais. Sim. Sabe, com 80 milhões você paga. Então, para quem está comprando, você sabe que 300 por 80. Então, é uma oportunidade de negócio. Então, assim, você comprou. Mas qual é uma das grandes dificuldades de quem está comprando? É encontrar gestores capacitados para poder tomar conta daquilo. Perfeito. É diferente você comprar comprou uma usina que estava em recuperação judicial. Beleza, pega um cara que já tomou conta de usina, que tomou conta, tem no mercado, uma rede de hospitais. Pega um cara que é um CEO do hospital. Mas os clubes são muito segmentados, porque o clube era só o cara do clube dele que cuidava então, só o torcedor daquele clube que entendia. Então, hoje, com essa questão da profissionalização, é muito importante, né, para que os clubes consigam ter uma condição de uma gestão profissional, que ela consiga ser cobrada, porque se cobrar um cara, de cobrar o cara que está se doando, que está tentando fazer o mesmo que e a gente sabe que essas histórias vão se confundindo, porque aí começa a briga política, e quem quer que pode mais, os clubes nossos andaram um ciclo negativo muito por conta disso. E as pessoas esqueciam de que, assim, se eu sou repórter, então, assim, eu quero estudar para isso. Eu quero melhorar, eu quero fazer curso, eu quero estar... E aí no futebol foi uma coisa muito empírica. Sim. Então, eu nasci, eu conheço futebol, como fala, né? O brasileiro, todo ele é treinador. Então, todo mundo os caras, seleção, todo mundo vai ter corrida no time. Mas quem se prepara para fazer isso? Então, ficou um hiato muito grande, aquele cara que nasceu... esse cara é um bom dirigente, porque ele já nasceu sabendo, ele sabe. Então, não é só isso, é uma série de situações que precisa você estudar de fato, né, entender aquela questão, acho que principalmente no comportamento humano. Eu sempre me pautei muito na condição de poder ter uma boa observação do ambiente. Olha só,
eu sabia que eu estava pegando uma bomba, eu não podia pegar o clube que tem mais de investimento. Nesse da noite pro dia, eu falei pro Santa Cruz, né, que quando a gente chegou lá em 2011, não tinha nem série. E naquele ano a gente buscava a série no mesmo ano. Né? Hoje você ganha, no caso do Santa Cruz, hoje 24, não vai Pra jogar Sim, 25. naquele ano você tinha que ir bem no Pernambuco É. para conquistar a vaga. Então o Sim, Santa Cruz ele começou, né, ele fala assim, o Santa tá muito tempo que não joga. Não, ele começou 2011 sem vaga. sem Sim. nada. E ele tinha que estar entre os 4 para poder disputar o Brasileiro Série B de 2011. Então foi campeão pernambucano em 2011, conquistou a vaga, consequentemente também já subiu nesse ano. Então assim, mas assim, então a gente não tem mais investimento, não era o que ia ter mais dinheiro, mas tem que ter brilho, Sim. pegada, Uhum. né? Então assim, aquela vontade. E no clube de muita pressão, ou o cara se motiva pra caramba e aquela pressão, aquela torcida, aquela paixão Total. positiva, ou ela funda o cara. Sim. Exato. Então a gente precisava ter muita relação humana. Então, assim, eu estava acima, então isso consumia, porque assim, você precisa entender o lado de cada jogador. Uhum. E eu também estava começando ali, eu tive que aprender muito rápido, queimar etapas de entendimento. De poder... E claro que tem coisas que a gente aprende rápido e não repete mais, segue exemplo. Mas teve muita situação que a gente teve que se vir ali como, às vezes, até babar. O cara tá ali para resolver uma bronca do jogador, mas existe uma reciprocidade. Sim, sim. Porque o cara via que, pô, esse cara tá comigo. Uhum. Então, isso é muito importante, você ganhar o respeito lá do vestiário, não se ganha com dinheiro, não se ganha com né, palavra, se ganha com atitude. Sim, sim. Né? E assim, às vezes é uma atitude tua, são várias atitudes que você tá aqui, Uhum. mas um vacilo bota tudo a perder. Uhum. Então, assim, a gente sempre buscava e a gente foi aprendendo, né, com o futebol, que era muito importante cada pequeno detalhe, né, a palavra, Uhum. a palavra. Já era, não tem como voltar. Meio-dia, velho. Sim. Era meio-dia, vai dizer assim. Então ganhar essa confiança foi muito importante, né? Dos jogadores, da comissão técnica. Isso extrapola até a condição que hoje, muitos dos atletas que aqui passaram, né? Passaram por diversos clubes, mas hoje tem uma ligação forte. Pelo respeito, né? Tudo que ele vivenciou. Então, eu acho que eu aprendi muito com isso e muitas das coisas que a gente, no momento de pressão, dificuldade, pô, para que isso vai servir para a minha vida? Uhum. Mas me serviu bastante e tem sido gosto para experiências pessoais, né, e fundamentalmente para algumas convicções, né, que foram criadas, passar dessa trajetória de que cuidar desse ambiente humano, cuidar o olhar daquele ambiente para que os jogadores consigam estar motivados, o grupo acredite no projeto, certamente seguir o exemplo para a minha vida e certamente vou carregar, independente da função que esteja exercendo. Tininho, eu vou só interromper, Antônio, se você fosse fazer alguma pergunta. Vontade. Você era um cara, e você fala abertamente sobre isso, que era de arquibancada. Você começou a sua vida, a sua trajetória no futebol como um torcedor, assim como qualquer outro, torcendo, amor ao clube. Como isso influenciou nessa sua escolha para se tornar um Tininho diretor, consequentemente presidente do Santa, depois presidente da Liga, um Tininho torcedor? Quando ele foi que percebeu ali que, nossa, eu quero trabalhar com futebol. O Tininho foi mascote, pô. Exato, você já foi mascote, brincando, você já cara? falou isso. Então, assim, A história de Tininho se confunde com a do teu pai, que é amigo de Ralph, Exato. inclusive. Ralph fala direto do pai de Tininho. sim. Chegaram a ser sócio, chegaram a ter não, cara? de bode, Bom, é a cara de Ralph é impressionante. Por favor, que Ralph conte essa história. Não, depois Ralph vai detalhadamente. trazer Ralph aqui no podcast. Ralph, uma vez, essa história é fantástica. Pra vocês entenderem como Ralph entende de tudo um pouco. Ele estava num programa com o Roberto Queiroz, ainda estava com a gente, e aí falaram alguma coisa sobre uma praia tal. Aí Ralph disse que foi para essa praia e que a areia da praia era diferente porque era mais grossa e tal. Aí Roberto interrompeu, Roberto tem um vozeirão, né? Quando o Roberto abria a voz, ele falava por cima de todo mundo. Aí ele fez, peraí, Ralph, peraí. Tu entende de areia também, Ralph? Não é possível. Então, Ralph é fantástico. Era fantástico, assim, e o privilégio, a honra de aprender muito com o Carlos Tavares. E vou contar um pouco da história, assim, dessa minha trajetória. Eu comecei como mascote, então, assim, eu muito cedo, né? Meu pai, que perdi muito cedo, meu pai faleceu, eu tinha 17 anos. Então, assim, quando meu pai ia ao Alves, ele fazia questão de me levar. Então, eu cresci no ambiente do Santa desde muito cedo, mas todos os dirigentes, né, os dirigentes, pessoas do clube, me conheciam. E meu pai ia ao jogo, assim, e não é nem como você imaginar que o pai vai para um jogo 9 horas, leva um filho de 3 anos de idade, 4 anos. Eu fazia questão de ir e ele fazia questão de me levar. Então, imagina, e meu pai, aí eu vou botar um pouco assim, eu entrava de mascote nesses jogos,
tenho uma paixão grande, parecia que eu estava adivinhando que ia perder de cedo. Então, tudo que me liga ao meu pai, a ligação do pai e filho foi muito pautada na minha condição de torcedor. Então, eu visualizava o Arruda como a nossa segunda casa. A gente se encontrava, a gente viveu experiências fantásticas, estando no Arruda, viagem. Eu ia para jogos fora, então, assim, os treinadores, os dirigentes, os jogadores já me conheciam, porque eu estava direto indo para o jogo. Esse molequinho aqui, os presidentes, sabe, futebol, principalmente aqui na nossa região, ficou da velha guarda. Então, vem cá, quem é aquele cara? Sim. Será que esse cara aí vai dar conta do recado? Então, assim, eu queimei etapas, porque assim, eu já cheguei no clube, mesmo sendo de arquibancada, com o falecimento do meu pai, eu fui fazer parte de uma torcida organizada. Então, mas eu era um cara que a pessoa já me conhecia, então eu estava indo aos jogos. Meu pai tinha frequência, meu pai ajudou muito sobre a parte de esportes amadores. Ele gostava de esporte, de uma parte do amador, foi piloto profissional em 2 anos. Mas a grande paixão dele era os esportes amadores. Então, assim, mas eu cresci naquele ambiente do Santos. E pelo fato de estar crescendo ali, aí meu pai ia para os jogos, o que acontece? E acabava ali que ele gostava muito de conversar com as pessoas. Aí acabava o jogo, ele descia para a cabine da rádio. Ora, Ralf estava numa rádio que não era ex-prefixo, depois foi para ex-prefixo, mas assim, aí acabava, o cara fazia a resenha do jogo e ia lá dentro da cabine da rádio. E ele esperando. Não, ele esperando, conversando com o backstage e tal. Aí acabava a resenha e ia gravar no outro dia, mas já estava falando e tal. E muitas vezes o Ralf voltava com a gente. Ralf morava no Bom Velho na avenida ali. Sim. No Kimel, e voltava com a gente muitas vezes. E quando não, que Ralf tem que voltar para a rádio para gravar uma outra coisa, aí meu pai já não tinha mais gente para conversar, ele ia para arrecadação. Porque naquele tempo lá, o ingresso era só 200 mil cruzados. Sim. Aí o cara tem que contar dinheiro, não tinha Pix, não tinha cartão de crédito, ninguém era todo mundo, então imagina. Então, assim, ia ter alguém lá para conversar, então vamos conversar. E eu, muitas vezes, era o cara chegando, quando fechava o arruda ali. E eu chegava em casa tarde pra caramba, pai, bom dia, assim, mas aguentava parado. Aí eu com 5, 6 anos de idade, minha mãe já nem reclamava mais. Então, assim, eu me iniciei muito esperto. Então, assim, eu iniciei. Então, tava tendo com o Ralf, com vários profissionais de hoje, alguns já se foram, né, pelo caminho, mas outros que aqui ainda estão, que vivenciaram essa década de 80, 90 lá. Assim, eu participei efetivamente, estava aí. Então, meu pai tinha essa amizade, esse respeito. Então, eu comecei por esse lado. E aí, eu sempre gostei muito de futebol, sempre, não era só frequentar. Eu sempre, e aí, perdi meu pai cedo, fui para a torcida organizada, mas não perdi a paixão por viajar, eu fazia curso de futebol. Hoje é muito fácil com a internet, mas quando não tinha internet, eu tinha 2 parabólicas para ver jogo de Série A3 do Paulista. Eu ficava anotando jogadores que eu gostava, esse cara aqui com banco de dados de jogador para entender as qualidades, aquela coisa, mas não para outro clube, era para mesmo, pode dizer, esse cara aqui vai dar certo. Ficava prospectando, né? Até que tive a oportunidade de ser convidado, né, para fazer parte do corpo diretivo. E chegando lá, fui tratado mais ou menos como um patinho feio, porque eu já tinha vindo de uma oposição, e tinham já 100 diretores lá. Então, assim, os caras marcavam uma reunião, assim, a reunião é 2 horas no Shopping Rio Mar. Aí eu chegava lá. Quando chegava lá, rapaz, não foi no Shopping Rio Mar, não, foi no outro shopping. A gente esqueceu de ter Puta, né? Aí eu sabia que era um ótimo, mas assim, eu falei, não vou. Vou continuar, vou trabalhar sério. Então, comecei a trabalhar pautando o trabalho em cima da comissão técnica, jogadores. E aí os caras começaram a ver que muitos dos caras que estavam naquela roda ali, que falavam, não cumpriam. E quando chegava com a gente, não acontecia. Então, isso é quando eu digo, esse respeito do vestiário, respeito dos profissionais, isso é uma coisa orgânica, porque é a palavra dada, não tem como. O cara que inventa, que enrola para o jogador. Você enrola, mas jogador não tem como. Você falou uma coisa, não cumpriu, acabou, você perdeu a credibilidade do cara. Então, as pessoas quiseram andar nessa forma, começaram a perder credibilidade e eu fui seguindo minha trajetória. Então, assim, acho que foi pautado em cima disso, dessas vertentes de jogar com sinceridade, de jogar limpo, poder criar um bom ambiente, mesmo no ambiente de dificuldade, de hostil, porque assim, era uma bomba relógio, precisava ganhar todo jeito, com dificuldade de grana, mas assim, quando a coisa virou, né, então acho que a gente começou a dentro de muito pouco tempo, né, e claro, ninguém trabalha sozinho, né, sim. A grandiosidade no clube, né, de Santa Cruz do Sul, mas acho que consegui aprender muito, né, e aí tenho muito orgulho, toda essa história começou com uma ligação muito de pai e filho. E muitas vezes, e eu confesso, meu mano, assim, pô, mas o que carrega aqui? Cara, tem hora que não tem explicação. E se não fosse aquela ligação com meu pai lá, foi aquilo que eu ia pro corpo, eu me senti. E quem me conhece sabe, muitas vezes, sendo bom diretor, sendo bom presidente, eu me disputava assim, numa pressão absurda.
E a galera sabia que eles, vem cá, tá lá. Eu ia para ia pro campo sozinho, sem ninguém. Na última cadeira do banco de reserva, acho que ali olhando para aquele arruda ali, para até me encontrar mesmo, né? Às vezes para buscar aquele equilíbrio emocional, para poder colocar a casa em ordem. Então, assim, muitas vezes, com mais dificuldade, eu estava sozinho para poder, né, buscar força de gente poder, evidentemente, estar em força para poder organizar a casa, para poder motivar nossos atletas, motivar nosso corpo criativo. Total. Então, às vezes, tem essa ligação também que vem de fora para dentro, das explicações. É um sentimento inexplicável. A gente fala tem, muito disso, né? Seja trabalhando ou torcendo. Exato. Como é que você vai explicar? Não, eu vou para campo porque sim. Como é que eu vou explicar isso para uma pessoa? Não. Sem dúvida, Giovanni. E assim, hoje, com tantas opções do lazer que você tem, por exemplo, né? Você vai pro futebol sabendo que às vezes a catraca quebra. O ônibus não chega. Pô, para chegar é horrível. Perigo. É uma violência pesada. Assim, olha, é um exercício de resistência aí para campo hoje. Para que motiva o cara para estar. É amor, é paixão, então não é só, né? Então, pô, fica em casa, tem muito mais motivo para você ficar. Você não ia até campo. Conforto de assistir na TV, em casa, no sofazinho. Então, assim, é uma prova de resistência. Você ia até o lance a gente tem. Os caras, então, realmente, às vezes, tem coisas que não tem essa explicação lógica. Mas eu sou muito grato ao futebol. O que ele me proporcionou essa conexão com o meu pai. Então, assim, eu tenho muito orgulho da trajetória que construí, né, e de poder ter mantido essa conexão e de ter buscado manter um pouco das amizades que ele construiu. Então, assim, eu quero falar de Ralf aqui, então eu quero falar quase 30 anos que ele morreu, a gente tem sempre encontra pessoas que têm uma história para contar dele, alguma experiência benéfica, alguém que ele ajudou, alguém que trocou ideia. Então, isso também me motivou pra caramba. Total. Quirinho, aí tu falasse, cara, eu tenho que perguntar sobre isso. Do movimento de torcida organizada que tu chegou naquela época. Eu vou até contar uma coisa aqui. O Marcelo Araújo, nosso Marcelo Araújo aqui da Rádio Jornal, fez parte disso também. Ele conta as histórias do quanto que era diferente naquele momento que surgiu. Ele fez comigo, rapaz. Ele fez contigo, não foi? Todo mundo junto, pô. Lá não era Marcelo, não, era Lampião. Lampião? Aí eu sei. Ele tinha um chapéu de cor, essa cara é o percata. Tá bom demais a de cor. Era o famoso Lampião. Então lá não tem só de Marcelo. Era Lampião. Pronto. Depois, pra quem nunca viu o Marcelo Araújo, eu vou botar uma foto, aí vocês vão entender o porquê é Lampião também. Era pra ele estar aqui, pô, pra contar essas histórias. Pô, era muito diferente aquela época, né, cara? Total. Era época. Pô, você tem noção, tinha um programa de sábado. Inclusive, fui convidado para fazer parte agora de um podcast. Infelizmente, estava viajando no dia, até do pessoal do esporte. Sim. Que assim, todo sábado aqui na Rádio Jornal, tinha um assunto do primeiro tempo, o assunto do segundo tempo, assim, era um gincana das organizadas. Pô, sério, cara? O programa era Derval. Eu não sabia disso, cara. A Derval comandava o programa, a gente tinha aqui, assim, era uma gincana, então assim, a torcida quer arrecadar mais livro. Então tu imagina, né? Gangue da Ilha, torcida jovem, uma porrada para livro. O cara conseguir mais roupas pro Hospital do Câncer. Então assim, imagina, Fanalto, Inferno Coral, era uma coisa bonita. Era aqui embaixo. Você acha que se não fosse ordeiro, ia ceder aqui de maneira alguma, era aqui pô. Embaixo, pô. Então eu falei um programa assim histórico para algumas que sabe. E realmente, então, tinha esse lado. Eu não sabia disso. Tinha esse lado de ter uma missão, né, velho? De ter um propósito. Sim. É claro que não era. Assim, a gente até em briga de colégio interclasse, assim, briga. Sim. Igual não é lugar para também estar, sabe? Tinha a resenha, tinha aquela questão, mas era questão que se resolvia ali mesmo, na mão. Total. E não tinha essa coisa se não tinha essa coisa. Tinha violência, né? Violência, tráfico. Quando é que começou a virar pra essa parada, assim? Que tu lembra, assim? Tu saiu por conta disso? Saí muito por conta disso também. Então, sim. Assim, Marcelo conta de uma briga que teve na ilha. Ele disse, seria essa história, que ele disse que antes do jogo as organizadas ficavam juntas no estádio, seja na Arruda, na ilha. Hoje, inclusive, as lideranças eu conheço, o respeito, são pessoas que passaram, assim, mas assim, sim, quando começou a ser gritando, ficar os núcleos dentro da torcida, bonde de Zona Norte, bonde de Zona Oeste. O cara da torcida de São Martim não se dá com a do Jordão. Sim. A de São Martim não se dá com a da Caxangá. Então começou a ficar dentro da própria torcida. Aí começou. E a gente faz isso, cara. Se você puxar aqui da TV Jornal, né,
tem coisa pra caramba. Toda a véspera de clássico desse início, né? Tava com o dedo cortado, tanto picar papel, a gente picava jornal. Caramba. Ia buscar, a gente ia nas lotéricas buscar Jogo antigo. jogo, né, pra poder estar picando Sim, papel, sim. Pintava a bandeira lá, então assim, fazia Caramba. festa. Então assim, era festa mesmo, né? Assim, existia uma rivalidade, mas pra ver quem fazia a maior festa. Até nos estádios era totalmente diferente a festa que se fazia, porque hoje, Total, devido às pô. proibições, você não tem nada. Hoje até com todo respeito aqui, a comando, cara, assim, eu entendo que é preciso ter disciplinamento, mas o Sim. que tá fazendo não evita a confusão de jeito nenhum. Pelo Não, contrário, maneira exato. nenhuma. deixa a festa feia, Aham. né? Deixa a festa feia, deixa o ambiente do futebol totalmente impropício. Muitas vezes que a confusão acontece até nisso. Sim. Porque quando o cara para poder fazer festa bonita, pô, se você pegar a década de 80 no Santos, você tem que explicar, tem a jogo que tinha, assim, você tinha 6 mil pessoas no estádio, você tinha 3 mil bandeiras. Cara, era todo mundo leva sua bandeira. Sim. Bandeira torcida. Tem uma festa, uma foto linda do Arruda lotado, no caso, o anel superior e o inferior todo tricolor, com bandeira de mastro, bandeirão. Naquela época. Hoje em dia, essas festas que a gente faz aqui com mosaico 3D, é possível fazer. Não. Você pode levar instrumento pro estádio. Não existe isso. Hoje Charanga, aqui em Pernambuco, você, por instrumento, precisa ter um segurança. No caso, É. segurança particular. Imagina. Exato, imagina, você vai levar, cara, antigamente você tinha Triviterra, você tinha A Sportmania. a Sportmania, a Força Jogos. Sim. Aí, pô, cada movimento de torcida que poder embucando. Então, os caras iam para o estádio para poder fazer. Aquilo faz parte da tradição. Total. Não é ser saudosista, não. Até cara. pouco tempo atrás, pô, tem um vídeo do maior bandeirão do mundo, do Arruda, no Anel Superior. Não lembro qual é o ano daquilo. 2000 e alguma coisa. Enfim, isso não tem mais, pô. Não, Já era. Estão acabando com um pouquinho, né, da festa. Sim. Então, isso realmente é o break que precisa ser. E eu vi alguns movimentos, inclusive, conversei, falei, endossei. Muita coisa de poder falar com a autoridade, de fazer festa. A confusão é totalmente outra. Porque a polícia sabe quando acontece, sabe quando tem um problema. Sabe. Agora sim. Agora, será que é isso que vai fazer que não tenha festa? Aham. Quando a gente fazia sinalizador, bandeira, cara, coisa linda. Então, assim, então, quando começou a virar esse jogo ali, no final da década de 90, início dos anos 2000, quando começou ali nos anos 2000, começaram aquelas movimentos de São Paulo com muita briga, com facções, e aí facções criminosas dentro, infiltradas em torcida organizada. Então, aqui o pessoal quiser acompanhar essa coisa do bonde de lá, então, assim, opa, é hora de puxar o bar. Sim. Respeito muito as pessoas que estão, tem gente séria, tem gente que trabalha, que corre atrás, né, e leva um nome pesado, mas também, infelizmente, ficou insustentável. Sim. Então, acho que o poder público tem que agir, né, evidentemente. Mas quando eu falo isso, não é que libere a torcida organizada, libere a festa. A festa não é só feita pela torcida organizada da briga. Exato. Vou deixar bem Exato, claro, exato. assim, eu só gosto de distorcer. Então, assim, a festa, o bandeirão, o papel picado, pô, as bandeiras, Uma charanga. Então, isso faz parte do futebol, isso faz parte da tradição, isso faz parte de deixar as pessoas com vontade de ir para o estádio. E sem isso, daqui a pouco você não pode nem se levantar, porque senão você é convidado a se retirar do estádio. Aí, meu amigo, aí, A história que o Marcelo conta foi um jogo na ilha, certo? Que ele tava lá e de repente começou o quebra-pau, garrafa voando de um lado pro outro, e ele disse que depois daquilo ele fez assim, cara, dá pra mim mais não. Eu acho que esse Gente jogo, sangrando. o jogo gente... saiu ali atrás, pô, os caras saíram com bambu atrás daqui. Foi, ele conta que saíram perseguindo, cara. Perseguindo, a gente até voltava pra Sudeste. Tá maluco. Não, aí ele disse assim, pra mim não dá mais não, e ele largou completamente, sabe? E esse era o ponto que eu queria trazer pra essa conversa da gente, porque isso tá muito em alta, infelizmente, por motivos errados, né? Mas, enfim. Tu falaste, quando tu chegasse, a galera começava a boicotar, a reunião era ali, não sei o que. Foi daí que surgiu a história do estagiário? Não, aquela história é boa. Foi daí, não? Não. Aquela história é boa. Aquela história... Dizem as Quem más línguas viveu- que o diretor, quem viveu- em 2012. Quem viveu os anos 2000 do Né? futebol pernambucano, 2010, lembra muito dessa história. Exato, ali foi o seguinte. Eu lembro do tweet, a pizza do estagiário. Esse cara, esse aí foi pagode. Porque quando eu tava eu tava em 2012, teve um programa de TV da Rede Globo, Sim. o lance final. Sim. Era domingo à noite, né? Nós tínhamos o lance final. Era pra falar só do futebol local, assim. Sim. E aí convidaram os 3 presidentes para fazer parte aí do programa. Que era Gustavo B, Paulo Vanderlei e Antônio Neto. E aí Antônio Neto no domingo me ligou e falou assim, ó, cara, eu não vou poder ir no programa, tô na coluna, e você vai ter que ir pro programa.
bom, vou pro programa. E aí, era ali, tava entrando pra fase semifinal do Pernambucano. Sim. Daí eu cheguei a falar lá, né? Tava o programa rolando. E aí eu disse assim, ó, o Sport daí tirou uma onda, né? Do Sport, e falou assim, mas eu tô sabendo que amanhã Carpegiani tá chegando. E tinha essa resenha. Sim. Carpegiani tá chegando aí pra ter atenção, Rede Globo aqui, ó. Amanhã Carpegiani tá chegando aí pra subir o Sport. Aí falou que no outro dia, 7 da manhã, Mazola foi lá bater na porta lá da diretoria. Que conversa é essa? Logo o Mazola. O Mazola daquela época era estourado. O Mazola é old school, né? Total. Não. Aí foi lá pra que é isso aí? Aí um ano o presidente do Sport foi pra rádio, aí faltou freio. Aí falou assim, o seu negócio não tem um diretor, tem um estagiário de diretor, começou a... E aí começou lá com o pau, né? Assim, só que ele não falou que era por isso, mas eu sabia que era ele que disputar a bancada e sem dizer por quê. E o pessoal, mas por quê? Aí daquele tanto, o doutor Luiz Neto, que era bem rapaz, queria ele, deu um estagiário assim, e vieram pra cima de mim. Eu falei, não vou falar nada. Porque assim, eu sabia que aquilo, ele deu o combustível que ele precisava. Motivação, inclusive, os amigos do esporte. Assim, sempre existia um respeito muito grande. Eu acho que um clube é grande pela grandeza do outro. Com Tem essa certeza. rivalidade, esse respeito. Total. Eu tenho amigos, parentes, tudo assim, só que lá dentro você pode jogar 100 vezes, eu quero ver 100, não tem essa, não vou abrir. Lógico. Agora, o respeito, cada um cuida da sua casa, né? Então, assim, eu queria seguir de motivação, de combustível. E eu não respondi, cara, todo mundo sabe como é a empresa. Vocês quando querem um negócio, Pra fazer o barulho, pô. É isso, pô. Café e tal. Vai ficar a conta aí, em off, fala aqui. Eu falei, aí a outra ficar, tá ligado? Que vai ser exclusivo e tal. Eu falei, eu não vou falar nada, deixa lá. Eu deixei Vou me envolver nessa, não. Tô Eu deixei tranquilo. pra lá, cara. Isso aí usou de motivação pra caramba. Isso aí foi o melhor vestiário, cara, que a gente fez, foi em 2012. Assim, um vestiário que a gente empatava o primeiro jogo, pra quem não lembra aí. A gente empatou o primeiro jogo lá. O Sport jogava em casa, deu um empate. Sim. Né, no dia do seu aniversário, também era dia das mães. E aí, assim, dava todo o dia favorável pros caras. E eu nunca sei tão convite no vestiário como sei daquele. Um que eu vi no vestiário da avaliação daí, falei, o cara tava assim, tranquilo. Mas é o quê? Que a temperatura de um vestiário que diz para um dirigente assim que exato, tá tranquilo. Não é só, Tem como transmitir, é palpável, não é? Tem como. Assim, não é questão da... Da soberba, né? Não, momento assim, e são muito poucas vezes você consegue perceber essa positividade. Sim. Você tem muito como ver quando vai dar errado. Sim. Que é mais fácil, né? Exatamente. Esse aí, assim, então, agora, quando a gente viu um ambiente de positividade, e tudo também se construiu, tudo foi falado, os caras estavam com o Sport pela UEL, sim, e a gente também fez uma lista de motivação assim, extra para poder chamar. Sim, sim. Cara, teve um lá que quando o cara chutou, pegou a camisa e falou: já fizeram camisa, cara, botaram aqui com 40 anos, quando a gente tem, o cara pegou a camisa azul. Clima amigável, clima amigável. Pegou a camisa, comprou na loja do. Sim, fez uma fake. Fez lá, tava parado. Sim. 40 anos, 30, os caras pegaram a camisa, rasgaram, ficaram mesmo jogo. Não sério que ele também construiu, ó, fecharam a rua. 2012 foi aquele 3x2. 3x2. Foi 3x2. 3x2. Posso falar um negócio aqui? Fala. Eu tenho trauma desse jogo. Com todo respeito, todo mundo sabe meu time do coração. Eu morava em Goiânia naquele jogo. E eu vim pra cá só pra assistir aquele Foi jogo. mesmo, foi. Juro a você, eu vim bate e volta, porra. Aniversário do clube e tudo mais, mas jogando torcedora Tá morreu, brincando, né? porra. A câmera tá rindo aqui. E eu tô tendo Olha o cara honra de de mim, olha o falar cara isso de mim, pra olha o cara ti. de mim. Não tem nada com isso. Não tem nada com isso. Foi o primeiro jogo que eu chorei e xinguei alguém na vida. Obviamente que eu não lembro se eu xinguei você. Acho que não. Com todo respeito, né? Com todo respeito. Você xingou que eu escreveu já. O estagiário tava no bolo. O estagiário tava no bolo desse xingamento. Assim que a gente chegar, eu acho que o mundo acabou. Aí eu fui falar, né? Aí quando acabou, ele agora é hora de tirar a onda. Sim. E com razão Aí a completamente, gente né? foi lá, fez a festa na ilha e tal, não sei do campo. Aí os caras iam me entrevistar. E aí, o que você fala? Eu falei, o estagiário veio aqui na casa do PHD e ganhou. Assim, eu entendi de tijolo, de cimento, de pedra, mas quem entende de bola sou eu. Aí E foi. Pô, sensacional. Sensacional, pô. Não, Isso aí. totalmente. Aqui eu Agora- falei da pizza do estagiário, foi porque o Sport perdeu pra Portuguesa, não foi? Levou 5 anos, assim, Foi. Como que eu tava falando antes aqui, eu tenho descendência portuguesa também. Sim. Eu dupla nacionalidade, tenho um irmão que mora lá, meu irmão tá indo morar lá agora, tem isso, grande parte da minha família lá em Portugal. E aí, esse jogo de esporte português, todo mundo brigava comigo, né? Falou assim, o esporte voltou 1x0. Eu falei, o português vai apanhar de novo. E aí, o português virou pra 5x1.
E aí, cara, eu peguei aquele Twitter ali O Twitter bombava. Começo do Twitter, cara. Aí eu não começo falei do nada, só botei uma foto de uma pizza portuguesa e falei assim, jantar do estagiário. Cara, esse jogo, quando eu postei isso, assim, não fiquei vendo o rei. Não, só jogou lá. Feminino. Não, vê só. O Santos ia jogar o jogo contra o de casa. Sim. E o campo de Juazeiro do Norte lá, ele tava reformando. Uhum. E até a Arena Romeirão. Sim. Sim. Reformada, mas foi uma colante dessa. E aí, o jogo foi pra Iguatu. E aí, quando eu cheguei em Iguatu, eu tava lá, o elenco tava todo realmente jantando. E cara, era o início do esporte interativo. Sim. Tava passando isso, cara, na TV. Isso foi quando eu vi a representação, eu falei, que tava na TV. Teu tweet lá. Meu tweet na TV, esporte interativo, que era só o HF naquela época. Eu falei, nossa, o negócio me pegou. Aí, assim, só que eu digo, mas era uma resenha saudável. Não, da Grel, pô, que é isso? Que é isso? Não, pô, isso aí. Não. Combustível bom. Mas É, tem que existir. virou isso. A resenha gente isso aí, fala pô. que se não fosse isso, por exemplo, o Campeonato Pernambucano, semifinal esse ano. Santa Cruz, sem divisão, mas a rivalidade ela é uma coisa que Tem que move, existir, cara. tem que Tem que existir. existir, tá? Dentro de campo, fora de campo também é uma rivalidade saudável. Nisso ela tá chato. precisa. Nisso tá chato. Nisso tá chato. Assim, não é. Precisa existir. É. E assim, existe porque um torcedor grande, um outro brinca Não. com a bola aqui, né? O cara. Dirigente, jogador, Claro, enfim. Você for mais respeitosa, não pode ter violência, não pode ter aquela Totalmente. a resenha, Totalmente. Isso aí Tem que ter movimento. Né? Totalmente. Agora, Tino, você vai ter que falar sobre esse tricampeonato do Santa Cruz. Você vivenciou isso. De fato, a gente até conversou um pouco sobre 2011. O Santa Cruz precisava estar entre os 4 para conseguir a série. Foi campeão. Subiu. 2012, mesma coisa. 2013 também foi um tri, assim, em cima do esporte. E o que me pega desse tricampeonato é a quantidade de moleque. É muito. Quantidade de moleque, assim. Que aquilo ali, Formação aquilo do ali, time, né, não, de aquilo modo ali se geral. criou até hoje no Santa, aquela coisa de que, olha, por conta daquele tricampeonato, Sim. de que, olha, apertou, bota a base. A base salva. Até hoje né? tem muito isso do Santa. Era um índice que também muito da prática de cabeça, né? Sim. Ou no primeiro ano que você tinha, quando foi formado, né? Então, foi formado com muita gente dando não. E você imagina, tem que ligar para um cara para dizer assim, ó, o Santa só podia confirmar 3 vezes de contrato. Sim. Foi um ano, até, sabe, você fez um bom elenco esse ano, para proposta de 3. Aí ligar, o cara só tem 2 meses para oferecer. Pô, imagina, o cara tem um Paulista, cara, às vezes menor, mas que tem até a série D. Você tem até o Ginona, o cara quer estabilidade, quer tranquilidade. Tem lógico, eu tenho que lá ser pouco, mas vou ter que lá meu filho para 6 meses. Nem para 6 meses eu posso. Né? Então, você imagina, vê que dinheiro. Então, assim, e tem cara que quer estar perto da família, tem cara que precisa estar perto da família. Sim. Porque é até questão do lado direito, isso. Tem diretor, eu como diretor, tem jogador que se você não tiver o equilíbrio, tiver bem, com a cabeça boa, você não vai render. Então é caso consequência. E cada um tem uma historinha, cada um tem uma coisa que pega ele ali, Tem velho. o cara que é da barca, tem o cara que é a mulher, tem a de comando, precisa mesmo, né? E graças a Deus que, assim, eu dizia que uma das coisas agora que é importante também, o alicerce da casa é a mulher, tem problema. Então, um cara bem casado, um cara que tem uma mulher arretada. Sim. Bota a rédea. Vou fazer um corte e mandar para o meu digníssimo. Esse corte. Às vezes das coisas que Hugo, se você tá vendo isso, escute vendo a aí, nossa razão, que viu? a gente precisava, a gente chegava. Eu chegava a ouvir, chegava a ouvir, cara. Eu sabia que se tocasse na esposa, passasse o recado por ela, e a reciprocidade, que o público quer abraçar o jogador. Então, muitas vezes, dava o recado pela esposa, para que o jogador tivesse aquele alto desempenho, para que ela tivesse segura. E eu vi coisas sensacionais. E mulher também tem a mulher que, por exemplo, eu vi calo. Imagina, eu vi calo aí nesse tempo de uma mulher que ligar para o jogador que tá faltando 1 quilo de açúcar em casa, fazer maior. No céu, o açúcar você for fazer e tal. Como eu vi mulher ter filho com 42 de fé, ligar para outras esposas, ligar até a gente em casa sair, se mobilizou para ir para o hospital e tal. Na véspera deu um sinal e não falou, cara, não deixou o cara chateado. Filho quase convulsionando. Situação difícil no hospital, tá, mas não, tá tudo certo. Então, nem sabia que estava no hospital. Então, assim, e isso na vida, você tem uma mulher guerreira que segura a parada lá, o cara rende. Então, assim, a gente sempre também procura muito nessa questão do esteio familiar, tem um equilíbrio, né? Aí tem a cara que tinha separado, tem cara que tá falando em casa, quando a gente conseguia resolver o problema em casa. É porque a gente não tem noção dessas coisas. Eu fui buscar jogador em blitz, já tem uma mulher, tem que cacar isso aqui, vamos fazer a página de casa, porque eu sabia que o cara estando feliz em casa.
Agora aí, dentro de campo, não tem uma condição de sine qua non. Aí, às vezes, você vê o cara pro lado, esse cara joga e acha que vai repetir. O jogador não é Máquina. não é videogame, né? Você vai mostrar, o cara vai. Então, assim, precisa ter esse tipo de familiar. E sempre faltei muito isso na relação verdadeira com o atleta, sempre também do lado dele tá bem em casa. E aí, puxando para essa questão do tricampeonato, e a molecada subindo. Quando essa molecada chegou, tinha profissionais aí que deram estilo para esses caras. Tinha um João Moura da vida. Sim. Né, que era o padrinho de Everton Senna, por exemplo. Era um cara, você tinha um Thiago Matias. Sim. Você tinha um top Thiago Cardoso, que tinha solidariedade essa técnica, não era o cara muito que tá falando. Que chegou nesse ano, Thiago Cardoso. Chegou nesse ano, chegou em 2011. Foi tu que foi buscar? Não, o Thiago, quando eu cheguei, a gente tinha conversado, mas a gente segurou ele, porque o Ceará ia fala. Aí quando eu cheguei, o Ceará ia levar ele no mesmo ano. O Ceará ia levar ele antes dele estrear, cara. Então a gente foi segurar para poder brigar com o Ceará e manter o Thiago aqui. O Ceará tava acima do Santa Cruz, divisão naquela época? Tava acima, o Ceará tava na B, 2011. Caramba, e vocês ganharam? Seguramos a parada pra mostrar pra eles e tal, fez um esforço aí. Sim, sim. E aí, assim, quando fez esse bicampeonato, e talvez tenha sido um grande dilema, porque o Santa não conseguiu subir em 2012. Sim. E quando foi 2013, a gente somente ia ficar com o Thiago Cardoso e com o Denis Marques, porque dificuldade e tal, de fazer. Até Santa tava com a gente até 2012, sabe? Sem esses caras vai ser difícil, sabe? Eu ajudou pra caramba, com a vontade de ver. Foi o cara que sempre no estilo sempre não, muita direção dos atletas. E aí, um trabalho pesado, mas conseguimos manter o Thiago, né? Segurar o Thiago, que foi fundamental também. Lesionar toda a história. Sim, não. A gente olhando na TV, mas imagina o cara que sabe o que estava acontecendo ali, o cara cheio de problema, o cara estava lesionado e jogando no sacrifício retado. Em alto nível, né? Não, altíssimo nível, pô. Absurdo. Que é isso, pô? Qualidades. E o próprio Denis também, que ajudou pra caramba ali. Um cara que desacreditado, chegou aqui com hora que veio se jogar. E ele deu bem que olhasse pra ele e acreditasse nele. O Enem o abraçou. E aí, se você está dentro de campo, né? Esse respeito, essa vontade de fazer coisas, assim, de abraçado. Então, esse lado humano sempre fez muito, assim, para que o jogador pudesse dar esse algo mais. A gente não ia ter que pagar mais. A gente não ia ter o melhor salário, não ia ter a melhor premiação. A gente precisa ter uma ligação dos atletas, um respeito com eles, um melhor ambiente. Então, vamos pesar por isso. Então, assim, E a torcida junto também. A torcida fundamental, porque ela via aquela coisa, a torcida, ela a atenção estava impressionante, ela responde muito rápido, né, essa questão. É impressionante, isso é impressionante. Ela viu, é quase que... E não é só assim, porque o time campeão, não. Ela vê aquele empenho que ela entrega, ela começa É uma resposta instantânea da arquibancada. Essa resposta é por causa do quê? O cara jogando mais. Então, essa condição, tudo que ele está falando aqui, de arrumar tudo, de deixar a casa arrumada, é importante demais, mas o fundamental é possível, porque é ela que dá esse feedback para que as coisas aconteçam, para que o jogador lá. Total. Então, assim, ele teve ali esses anos fantásticos e gloriosos, porque assim, tinha a casa, os caras entendendo o recado, mas fundamentalmente o torcedor empurrando, sendo o 12º jogador, sendo o primeiro jogador, os outros 11 viram depois, mas o primeiro era possível, e que sempre conseguiu. Não precisava de muita coisa pela entender o recado, então. Quando está química de torcida. Aí acabou, cara. E aí, velho, a torcida feita essa aí, esquece. O título é sério. Deixa eu fazer o seguinte. Vem cá, Juninho. Vem cá. Juninho, nosso cinegra, é tricolor. Tricolor de ir pra arquibancada, de fazer tudo. Eu tô brincando, eu tô falando, tô mentindo. Desse tricampeonato, o que é que tu lembra? 2012 eu lembro um pouco da final com o Branquinho, porque eu não consegui entrar naquele dia ali. Faz o seguinte, vem pro lado de cá, Vai pra Júlio de Giovana, pra gente pegar a cara de Tininho com a lembrança de quem tá... Então, eu não consegui... Agache. Naquele jogo eu não consegui entrar porque, tipo, o ingresso tinha esgotado. E eu consegui ficar, pelo menos, eu acho que os 10 primeiros minutos do lado de fora. Aí foi quando eu consegui voltar pra casa, que eu sou daqui da Zona Norte e tal, e consegui assistir o resto do jogo na praça, né? Na Praça da Conceição. Mas tinha um telão lá? Não, tinha um barzinho. Um barzinho passando. TV de tubo, acabou. 2011 foi meu primeiro clássico. O Santa Cruz Esporte com gol de Marcelo Paraíba. Sim. Eu tinha pedido a minha mãe ficou naquela de dizer sim e eu não, então acabei indo escondido.
naqueles um. Fiquei na geral. Logo qual? Logo clássico. Ficou onde? Na geral. Na geral. 2013 foi o ano de Caça-Rato. Sim. Sim. No jogo daí eu não tava no Arruda. Que foi também 1-1. Um gol de Denimar. Tem um amigo, tem um grande amigo meu que é tricolor também, João Lucas, ele vai estar assistindo isso. O filho do Dr. Ailton. O filho do Dr. Ailton, que foi presidente do juizado torcedor e tal. Ele vira pra mim e diz assim, até hoje, ó, o único momento que o short de um goleiro foi rasgado em 7 partes, foi o drible de Caça-Rato em cima do Magrão. É miserável. Até hoje ele fala isso. O mais marcante pra mim foi 2011, porque a gente conseguiu ganhar 3 clássicos contra o Sport. Que foi, eu acho que, se eu não me engano, acho que Gilberto conseguiu fazer de 4 a 5 gols. Aquele gol de Gilberto? Foram 4 gols. O do meio da rua? A gente ganhou 3 na ilha e perdeu 1 na rua. O homem de cabeça baixa acertar aquele chute. E o de Wesley também, né? Também. Eu nunca Olha o sorriso sincero na cara de Aí, velho, não, botei o dedo pra conversar aqui com a bater. Olha aí, ó. Pô, a resposta aí parece. Valeu, Juninho. Juninho tá. Surpreendeu o cara, pô. Tá vendo? Só essa lembrança é mágica. Acho por isso. É isso que marca a gente saber, às vezes, perder alguém importante ou a gente conquistou algo importante naquele momento. E sempre faz essa correlação com o futebol, né? Então, assim, é importante saber que relembra, marcam. Então, você fala com os jogadores, amigo, mas deixa isso nome na história. São 90 milhões. Quando eu chegaram no final dessa, era assim, era importante demais. 90 para deixar teu nome na glória, teu nome, o cara jamais vai esquecer. Se faz um gol, mortaliza. Então, assim, o cara vai passar. A turma lembra desse gol todo até hoje, pô. Deixa mulher, esquece vai se lembrar, né? Vai pro estádio escondido. A mulher esquece o amigo, não. Mas se lembra que fulano foi fulano aí que fez aquele gol. Tal, pô. A importância na vida das pessoas se o jogador soubesse. Se ele tiver consciência, né? Não, total. E acontece esse tricampeonato, aí 2014 não tem título, e 2015 meio que acontece essa reestruturação de fato do Santa Cruz. Exato. Veio o acesso à Série A também, o Pernambucano. Em 2016, Copa do Nordeste, Campeonato Estadual também. Como foi para você estar dentro do Santa Cruz, pegando o time de uma forma, estando junto ali em 2011, que não tinha nem série? Ele chegou, era tudo mato. Exato, era tudo mato, e ver o time conquistar uma Copa do Nordeste da forma que conquistou. Tantos campeonatos ali, foi a década de ouro do Santa Cruz, não tem nem como falar outra coisa, né? Acho que a frustração foi muito grande em 2014, né? Que a gente era no centenário. Sim. E a gente vinha dentro do campeonato, também na equipe estava. Né? A gente também não se iludiu porque tinha um orçamento baixo. Né? Em 2014, 2013, foi campeão brasileiro de Série C. Sim. Isso, verdade. Depois de muito tempo, a gente voltou para disputar uma Série B. E a gente tem uma leque enxuta. A gente não fez altos investimentos para disputar uma Série B. Teve talvez uma espinha dorsal, né? Mas com um enxerto de qualidade ali, veio trazer Keno, veio em 2014. Criticado pra caramba, Keno. Então, assim, a gente fez, depois de muito tempo de jogar a Série B, a gente conseguiu ali, né, no Pernambucano, né, chegar, cruzar na semifinal com o Sport, e aí talvez até metemos 3-0 no jogo da semifinal. Sim, estávamos batendo ali na ilha até os 45 segundo tempo, né? No jogo da volta da semifinal, classificado. Porque não ia ser o tetracampeonato, mas ia jogar a final com o Náutico, a gente tinha muito embalado. Não quer dizer que você ia ser campeão, mas a probabilidade ou a chance seria maior. Sim. Ele estava muito preparado para buscar esse tetracampeonato. Talvez nos anos que tivesse ele conquistado, se tivesse mais estável, né? Porque tinha uma maturidade, então também, claro, já tinha mudado com a técnica, porque a gente em 2011, 12 foi campeão com o Zé Teodoro. Em 2013 fomos buscar o Marcelo Martelotti. Sim. Então, era só treinador inteirinho lá no Santos. E só que ao término do estadual ele foi para o Sport. Ele começou o brasileiro no Sport. Foi o ano que ele jogou, ele foi técnico dos 3, né? Dos 3. Mesmo ano, ele terminou no Náutico, foi. Ele deu uma resenha, cara, que eu tava jogando no Fortaleza, e aí ele saiu assim, ele tinha ajustado uma renovação do contrato, né? O pós-título, né? Pós-tricampeonato. Sim. E aí surgiu o uso. Quando eu recebi uma ligação, eu falei, cara, não vai dar. Ele recebeu o convite do Sport, tava na casa, tava na empresa de um dirigente do Sport. Falei, cara, e a fonte também era do Sport. Falei, falei com o presidente da época, falei, não, esquece, isso aqui vai dar água. O cara não vai. E aí, a relação muito boa com o Marcelo tive, e até hoje tem.
Mas aí ele foi pro Sport, tal, e entendeu uma coisa quando ele perdeu o jogo de casa, eu acho. Sim. Aí ele foi demitido. E aí eu soltei uma resenha no Twitter, que assim, né? Você pagou com traição a quem sempre te deu uma Aí ele foi dar coletiva, a galera não deixou, porque só ficava falando Só falava disso aí. disso. O terror Cara, do Twitter não. era Tininho. Aí ele ficou Ponto lá, pô. final. Aí imagina, aí começou tal, falando, o Marcelo chegou aqui, e eu tava em Fortaleza, eu tava com o Renatinho, do outro jogador. E quando eu, Renatinho, Denis Marques, acho que Maisena, lateral. Ele tava aqui embaixo no cabo assistiu o jogo do Sport, tava lá. Sim. E eu acho que não vai cair depois dessa. Aí só tem assim, cara. Entendeu? Então, assim, tem diferença. Então, você pode ser como é que era. Então, o Marcelo saiu. Aí, Sandro assumiu um pedaço ali da série C. Sim. E depois veio o Vica. Com o Vica a gente conquistou, né? O título. O título, né? O acesso e posteriormente o título da série C, em 2013. E ele continuou para 2014. E aí a gente tinha esse regulamento que não tinha saldo de gol. Né, Giovanni? Em 2014, na semifinal, né? Cruzou com os Fortes 3-0 no primeiro jogo. E aí perdemos. Era por resultado. Era o Leonardo. Acabou foi para os pênaltis, perdemos nos pênaltis. Carlos Alberto, que conseguiu fazer o gol passado. E aí, assim, podia ser o tricampeonato, né? O tetracampeonato. E aí, também na Série B de 2014, teve um momento que começou a engrenar o time, começou a encaixar. Primeiro tem um jogo que a gente podia buscar o G4, que era o jogo aqui na Arena, contra o América Natal. E era até então lanterna. Aí era até o Alberto Fernandes, então ele perdeu o jogo. Depois deu uma degringolada ali, então a gente ficou do meio da semana, mas é uma apuração ali. Então foi um ano que tivemos aí meio pro fim da campeonato, uma atividade financeira que atrapalhava. Mesmo para a equipe não era um investimento muito alto, serviu de escola para que a gente pudesse, né, ter a hora em 2015, se não faltasse grana do meio para frente, eu tinha uma condição muito grande que a gente conseguiria subir. Né? Então, começou em 2015 uma remontagem grande, porque em 2014 não conseguimos o acesso, e aí foi a chegada do Carlinhos, treinador. Alguns personagens aí foram muito importantes para a história do Santos, né, contratados nesse início de 2015, né, Um gol do título é de Anderson Aquino, né? Anderson Aquino que veio naquele ano, Dani Moraes veio naquele ano também. O João Paulo veio naquele ano. Então, assim, foi um time que começou difícil, porque eu lembro que é um início de gestão, então eu fui vice-presidente, eu tentando a soberania do futebol, né, no primeiro mês de 2011, 12, depois eu do BN 13, 14, e a partir de 15, o Sandro mudou o estatuto, eram 3 anos de mandato. E aí o Alírio Moraes ganhou a eleição, como presidente do vice-vice, então tá mandato 15, 16, 17. E aí em 2015, essa vontade com o Ricardinho, que demorou a engrenar assim no início do campeonato. Né? Então, aí, o primeiro jogo deu 3-0 no Sport, e aí já começou o peso da China em cima do presidente. Sim. E saiu fazendo jogo no Serra Talhada, levou de 3-0. Então, putz, cara, louco. E ali falou, vai, que é isso ali? Eu falei, confia que essa porra vai dar certo. Aí, assim, mas talvez tenha começado desse jeito, deu motivação pra gente buscar o totalmente. Aquele time era bom pra caramba, cara. Aquele time era muito bom. Você tava começando ali, se dobrando pra escolher dar certo. Eu já avançando em 2015, aquela vitória contra o Botafogo lá dentro, cara. Aquilo ali foi sacanagem. Ali a gente teve uma... O acesso foi ali, cara. O acesso foi aquela, assim, a prova em contexto do time tava maduro, pronto. Né? Sim. Tinha CD por fora. Foi esse jogo, né? O jogo de chocolate, contestado, né? Total. O Botafogo estava bem entrosado. E acho que assim, talvez não é grande frustração, mas a gente podia ter, se tivesse mais 2 rodadas, a gente ia para o brasileiro. Sim. O time tava voando, cara. Tava voando, voltou jogando com música, assim, os caras, né, encontraram a forma de jogar. A leveza do treinamento, muito bom. Né, 2015, cara, o orçamento fazia que entrava bem, se grafite saísse. Aí quando saía Lili correndo pro lado, sim. Era fumaça. Bruno Moraes já tava nesse time, não? Ou veio depois? Bruno entrava, né? Tava em 15 já, né? Tava em 15. Saía, você já tinha os... Até porque eu me lembro que Bruno veio até da Ferroviária, fora com salário baixo, mas aí tudo me ferrou pra caramba. Foi um dos últimos jogos para renovar para 2016. Aí
conseguimos subir. Então, Teve a base, né, do elenco, assim, Uma principal. base, né? Claro que assim, é inevitável, né? Você não pode também relaxar, porque seria o jogo é outro. Não, totalmente. Roberto tava aqui, Roberto Fernandes, e ele falou isso. Ele disse assim, pô, ele pegou o Náutico na Série A, né? Ele dizia, pô, ganhamos um, tranquilo, festa no vestiário, e de repente todo mundo baixava assim a cabeça e dizia, porra, semana que vem é o Corinthians, né? Não tem o que Porque não falar. tem tempo, você não consegue pensar, né? Somente o que a gente ganhava no campeonato, os caras ganham mais que no mês. Então, assim, o jogo é o outro. Então, assim, acho que a gente conseguiu, né, manter a base ali, para um outro reforço. Mas a gente começou o ano muito mal. Começou o ano com dificuldade no estadual. Copa do Nordeste, devem lembrar, né? Essa edição era 5 grupos de 4. Foi 20 clubes. Mais clubes aí. No Santa Break, que foi a segunda edição. Vocês sabem que a Copa do Nordeste, até 2014, elas só eram 7 estados. Sim. E a Maranhão só veio entrar em 2015. Ainda como... Era beta, né? Era experimental, assim, não sabia se iam ficar ou não, porque eles fazem parte, evidentemente, no mapa político brasileiro, fazem parte da região Nordeste, mas no mapa da CBF eles faziam parte da região Norte. Mas, claro, com o sucesso da Copa do Nordeste, eles vieram pedir essa inclusão que faz parte, assim, de poder aqui. Então, o troféu Orelhudo, ela saiu de 7 arcos para 9. Então, 2015 foi 9, o Ceará foi campeão, e 16 foi o Santos. Mas quando a gente começou, a gente estava muito mal passar entre os 4. Mas a gente empatou um jogo com a América aqui, na ilha, mal. E a gente sai para jogar com o Bahia, na Copa do Nordeste. Aí quando perde esse jogo, ele perdeu e classificou. Eu falei, cara, tem que mudar. E tem que mudar. E olha que assim, eu tenho um respeito e uma amizade com o Marcelo Materotti. Sim. Mas depois já não dá mais que a gente ficou buscando, ó, tal. Ele subiu esses caras, os caras... Não vai mudar para mudar 15 jogadores embora. Então, você tira o treinador, dá um choque aqui. E aí foi nessa saída aí, de 2015, depois dessa passagem, né, essa derrota para o Bahia em 2016, a gente foi. Optou por tirar o Marcelo. Inclusive, eu pensei no voo nesse dia, porque eu estou em Salvador. E aí, já conectando lá, buscando o treinador. Então, aí eu ficava assim, eu fiquei lá de fora para estar ouvindo, né? Para gente jogador ouvir o treinador. Pô, sim. Eu falei, pessoal, segura o voo aí. Quando os caras vai ter que segurar. Tem como segurar o voo? Eu falei, mas foi para acelerar o processo. Mas aí foi que veio o Milton. Aí a gente conseguiu uma sequência fantástica. O Milton tava onde, cara? Tava em Portugal? Não, ele tinha saído do Atlético Paranaense. Foi. Verdade. Estava no Brasil ainda, mas não tinha onda com Portugal. Mas ele buscar informações. E encontrou que o Pestinho saiu enérgico. O cara que buscar, tirar o jogador do conforto. Tem alguém que é enérgico? Tirou do conforto, esses jogadores buscaram otimizar seu desempenho no espaço de tempo. E a gente conseguiu na sequência de mata-mata. E a gente veio para mata-mata, tanto no estadual, né, que a gente pegou o Náutico na semifinal, o Sport na final, mas a gente veio pegar em sequência, pegamos o Ceará, Bahia, Ceará e a final Campinense. Então, assim, foram, imagina, 10 jogos nesses livros, a gente passou umas 4 Sequenciazinha pouco pesada. Pesado demais, cara. Também você começou voando aquele brasileiro, né? Foram 7 jogos de invencibilidade, né? Foram quase 15 ou 16 jogos. 15, 16, né? Vocês pegaram foi a primeira ou segunda rodada, o Vitória no Arruda, de 11 da manhã? Foi. Só pra cada um, eu fiz aquele jogo, eu saí enfadado. Eu saí enfadado, irmão. Eu cheguei em casa, meu Deus do céu, 11 da manhã. Então, assim, foi uma sequência de trabalho, de busca profissionalmente. Claro que como fala, chega num jogo, os clubes, os players que estão competentes, tem 400, 500, 600 milhões de orçamento. E você com uma dívida grande, então você acha que aquele primeiro raio ia resolver a sua vida hoje, com o passar do tempo, os anos, essa distorção de mais ganha que menos ganha já tem diminuído. Mas é uma coisa muito distorcível no final. A gente pede pela igualdade social, quer que seja, a gente quer igualdade de condições, claro, competitividade. Mais justo, né? Não, para ter mais competição mesmo, cara, para ter mais competição. Então, foi realmente um ano difícil nessa condição, mas acho que a gente conseguiu de muito pouco tempo e de muito pouco recurso buscar a otimização do elenco. Fez que jogadores, mesmo num time que acabou caindo, 7 jogadores foram jogar na Libertadores. Foi. Do meio pra frente, todo mundo jogou. Imagina que... Meio pra frente não, o Léo Moura também. O Neres O Neres foi pro Inter. Então,
assim, Arthur Kaique foi pra Chape. o próprio Luan Pérez, que era reserva. Luan Pérez. Tá Tá jogando na Europa, pô. Assim, hoje está em alto nível. O próprio Everaldo, que era banco do Sim, Everaldo. Assim, era o Jadson, Aham. jogadores que eram um banco ali, que era até coadjuvante, eles conseguiram, né? Hoje tá Uhum. funcionamento. A gente tinha dentro de uma limitação orçamentária bacana, mas claro, para disputar um jogo como esse, né? Na nossa região, com a atividade que existe, o jogo é difícil. Totalmente. Agora, a dúvida que eu tenho é: vestiário com Denis Marques, caça-rato ou bala? Ou um vestiário com esse, com grafite, com Dani Moraes, com os caras? Porque assim, de resenha, esses três aqui, não, para. Esses três, não, de resenha, esses três aqui não batem, não, time. Beleza, o time de 2015 era melhor, 2016 também e tal, mas de resenha, esses três aqui, irmão. Não, para. Para. Tem uma história que é engraçada aí, time de 2013. Ah. E a gente chama de Bento, né? Bento? Ele ficava ele enrolava o cabelo aqui, ele ficava assim. Mas assim, quando ele ficasse assim, vai resolver aqui. Ele via lá o mundo caindo aqui assim. Agora ele tá, deixa o mundo quieto, né? Não sei, não resolve. E tinha coisa de Marcelo que tá pegando no pé. Pô, foi pra Maceió, cadê ele? E assim, pra lá vai de mim, é o padrinho dele. Eu sabia que sim. Na condição dele, né? O cara, ele tinha um contrato no Biardija do Japão, né? O dólar dele, o dólar era pra um, mas ele ganhava 200 mil dólares no Japão. Ele largou isso. Então, assim, o cara queria muito, aí quando ele topou vir uma fração íntima disso aí, pra vir jogar no Santos. Sim. Depois de ter passado da banda de sair do Flamengo também, então tava em casa, um pé de sabato ali, mesmo uma boa idade, parar. E assim, a gente entendeu lá o cara. Total. Claro que entendeu lá do grupo. Então, assim, mas vem cá, ninguém é maior que o grupo, mas tem que saber que se botasse outro ali, eu não ia resolver. Uhum. E ele, cara, de 10, assim, ele chegava lá, me esperando de 10. Sério. Ele guardava 9 fácil. Sim. Nos períodos de finalização. E os outros caras esforçados chegavam de 5 horas da manhã, rezava pra caramba. Também que rezava, estava 3, estava 4. E assim, eu vou ficar do cara desse. Não tem nenhuma, pô. Entender, tem que abraçar o cara e assim, entender. E outra coisa, ele tinha um cara muito correto em todas as coisas que eu olho. Festa da minha filha, uma vez ele falou, nem vai. Ele foi o primeiro a chegar. Cara, não marcou horário comigo, tô falando, foi o primeiro a chegar. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande. Essa ligação ficou, né, até hoje, então, assim, um respeito muito grande, toda a história que ele construiu. Eu passei engraçado, desde 2013, na véspera da final, ele chegou e falou, me chamou nele, me chamaram e falou, cara, ele tá com uma bronca aí. Eu falei, o que foi? A gente, porque tava no hotel lá em Mogai, da avenida ali, e eles falaram, cara, a gente não quer ir pro hotel, Bruno. Fica naquele negócio aí, desce, vai para o elevador, volta, o cara quer tirar foto, quer não sei o que. A gente volta, eu falei, pô, a gente quer fazer um pedido. Eu falei, qual é? A gente quer concentrar aqui. No Arruda, porque o jogo era na ilha. Sim. Então, assim, qual era a dificuldade de concentrar no Arruda quando o jogo era no Arruda? Tava 9 horas da manhã, tava a caixa de cerveja, os ambulantes passando, gritando, falando. Uhum. Como o jogo era na ilha, a gente tinha a tradição de sair da ilha, pô, essa questão. A cama mais confortável, o cara não, mas assim, ele dois gostava tanto da resenha com o funcionário, tudo, e eles falaram assim, a gente quer concentrar aqui. Aí ele falou assim, mas Chile, cara, isso aqui vai ser campeão. Ele falou aquilo com muita convicção. Falei, a gente vai ficar aqui. Eu falei, a gente vai ficar aqui, a gente é campeão. Aí lá vai eu buscar, falar com o Martelotti, né, que já estava com tudo certo para ir pro hotel, e aí tudo, aí eu cheguei assim, falei, Marcelo. Quem foi? Eu falei, Marcelo, tem uma bronca aí. Porra, se a gente for concentrar no hotel, vai faltar dinheiro pro bicho. E eu não quero tirar dinheiro com descompletar. Ele falou, porra, é um absurdo isso, é uma final, caralho, porra. Bora. Eu falei, Marcelo, porra, tirar dinheiro agora, tirar da onde? Eu não vou ligar pra ninguém pra pedir dinheiro, eu vou quando tem mais, não aguento mais, é final. Vamos ficar aqui. Aí eu vou ligar pro hotel. Aí eu falei, cara, aí os caras aqui, eu falei, e ele, você que sabe, então, se não for vai ficar aqui, fica aqui mesmo. Quando eu chego no dia, eu fui pô, tinha alguns jogadores que queriam estar assim, no hotel, mas a gente foi abraçado, pô, o cara que resolve, quer ficar, né? E aí, entendeu? Então, assim, e aí, pô, e tem uma banca dentro desse jogo infiltrado. Sim. Pô, dentro estava infiltrado, tanto que perde até o início do Brasil da Série C 2013, porque estava todo estourado. E ele passou, durante a semana, 2 ou 3 vezes, sessão de treinamento, para ele. Aquele gol que Caça faz, sim,
ele tinha trocado ideia com o cara essa semana inteira, duas sessões de treinamento, Daquele gol. Daquele gol. Mas Caramba. o estilo de chute, tira do gol e tal. E Cássio fala isso aí. Foi uma confiança que ele estava tão confiante do que tinha conversado com ele, que talvez se não tivesse conversado, não ia tomar aquela decisão, ou ia tocar, ou ia chutar de uma vez. Então, assim, são coisas que acontecem e depois tem um propósito para isso. Então, assim, e aí, Marcelo, que chegou, depois a verdade melhor, a gente foi enrolar para poder buscar. Aí campeão, ele vai só isso. É isso mesmo, pô. Não tem isso não, pô. Olha o tri. Não, exatamente. De resenha, esse vestiário tem como bater, não. Não pode nem comparar, não. De resenha, esses caras. Não tem pra onde, pô. Não tem pra onde, de verdade. Não faltava. Ali, hoje eu olho, né? A gente vê Bala, Caça-Rato, deles marcam o mesmo elenco, é brincadeira. Ali é brincadeira, cara. É brincadeira. Mas, Tininho, vamos encaminhar esse papo, porque agora a gente tá falando com o Tininho, que tá fazendo curso de futebol, o homem tá na CBF direto, Liga do Nordeste, Copa do Nordeste. Rapaz, dá pra virar CEO em algum momento de algum clube desse, Tininho? Toparia uma parada dessa, assim, um cargo mais diretivo, perto do futebol, mas assim... Eu digo CEO porque é um dos cargos que a gente vê mais em ascensão nesse momento no mundo do futebol. Mas assim, um cargo mais diretivo, mais de gerir o clube mesmo, assim. Eu busquei, né, na minha vida sempre, como eu disse. O futebol tem uma coisa muito do empirismo, né? As pessoas acham que o futebol todo mundo sabe. E aí a gente nasce sabendo o que sabe adquirir ali, que é importante também, se fosse no vestiário, essa coisa da vivência. E você pode estudar na melhor escola do mundo também. Eu também tenho esse lado. Você pode toda teoria. Se você não põe em prática, já você vai chegar lá querer conversar com um jogador desse de forma. Agora vai ter que engolir, pô. O outro dirigente vai enrolar. Então, assim, tem que ter o lado da vivência, o lado prático, mas também o lado teórico. Eu tenho que poder entender os processos, né? O clube precisa de processos. Tudo isso. E muitas vezes as pessoas viram o valor de reserva. Ele faz o seguinte: eu sei fazer. Mas também quando o cara vai embora do clube, leva todo o conhecimento. E o clube precisa ter processos. Os processos estão sendo do clube. As pessoas passam, o clube fica. Então, eu tenho buscado, né, desde sair do clube, não sair do futebol, porque assim, eu liguei e fui convidado, fiz parte, assim, hoje fazendo parte da Liga do Nordeste, interagindo com o presidente, viajando, essa dinâmica, acompanhando os jogos, eu gosto muito disso. Mas fundamentalmente buscando melhoria para mim, conhecimento, né? Acho que fundamentalmente isso. E preciso fazer cursos, sempre em palestras, conhecimento, buscar esse entendimento. Eu acho que se vier essa questão de CEO, uma consequência do que a gente vem plantando, mas eu preciso... Mas é o que tu toparia, o que tu se enxerga fazendo? Uma coisa de cada vez, assim, uma coisa de cada vez, evidentemente. Eu acho que agora fazer essa transição, né, da Liga, entendendo o conhecimento que adquiri, passando bastante, mas assim, já, para mim, buscando uma condição de poder, primeiro, esse entendimento. Eu preciso maturar ainda mais, buscar esse conhecimento, né? E se vier algum trabalho nessa condição, é a consequência, né, do meu preparo, do meu entendimento. Acho que o mercado é muito dinâmico, eles sabem, as pessoas se comunicam. Né? Demais. Então, aí seria uma consequência, mas eu estou focando justamente nesse momento para poder fazer essa passagem de cargo e justamente me preparar, fazer alguns cursos que eu posterguei desde a saída do Santa, depois veio a pandemia, e depois veio essa questão da Liga. Então, agora buscar fazer finalizar esses cursos que eu tenho em mente, que eu já fiz vários, mas alguns precisam estar fora do país até. Sim. E aí, acabando isso, certamente eu vou estar preparado e apto para exercer um cargo, e aí o futuro ver o que acontece. Tininho, muito se fala sobre a maior competição regional do país, a Copa do Nordeste. É querida por todo mundo, até em outros estados que não tem nada a ver com o Nordeste. Todo mundo para assistir, porque é uma competição que ela é muito calorosa. É uma competição que chegou em níveis, assim, inimagináveis. Todo mundo gosta de assistir a Copa do Nordeste. Muito se fala também sobre a abrangência da competição, possível Série B da Copa do Nordeste, vamos colocar assim. O que a gente pode esperar no Nordestão para os próximos anos? O que é que já tem em mente que você pode falar assim também para a gente? E aí? A consolidação do produto, né? Acho que é importante para a nossa região. A gente se... Uma coisa que você gosta muito, né? Tá com o nordestino, a gente é apaixonado por futebol. Sim. Né? Mas de ser apaixonados, espera que outras pessoas façam acontecer. Foi um sonho nascido por diversos clubes, é importante que a Liga, a Associação de Clubes, ela nasceu de história de clubes, né? Os clubes fazem parte dessa é uma gestão compartilhada, como parte das decisões, não vem nada
enfiado goela abaixo dos clubes, então acho que a gente conseguiu crescer, maturar, transformar esse produto, né, um grande produto. A cada edição, melhorando um pouco aqui, um pouco acolá, mas sempre nessa construção, né, de fazer uma competição forte, fazer uma competição que os outros regiões, os outros estados admirem. Então, quando você fala de futebol, lá em cima, eu até falava lá em cima, os caras gostam de futebol, mas não sabem falar. Ela consome o que a gente empurrar. Sim. Então, acho que a gente está fazendo agora o contrário. A gente está conseguindo dar uma dimensão nacional do produto. Né? Eu já vi as audiências, né? Os contratos, né? E a casa que acreditou. E eu sou testemunha porque vi essa história nascer lá atrás. Então, o consórcio Nordeste, ele pode chamar assim, né? O testemunho do comércio é parte de integrante fundamental, da pessoa do outro Guarani Mel, é nosso lá atrás. Então, nos acreditaram no produto, não a confiança recíproca, né? E a gente mostrou que é possível fazer futebol na nossa região. A gente não precisa aguentar enlatado de lá para cá. Sim, a gente precisa buscar melhoria a cada edição. Quando você fala de uma visão de acesso, uma certa utopia, onde é um sonho muito grande, mas eu acho que deve chegar assim. A gente dá relevância com a movimentação. A gente precisa dar oportunidade. A gente precisa fazer futebol gerar riqueza, e não só riqueza que eu digo, não é riqueza de só financeira, sim. Mas de tradição do cara jogar, para poder ter oportunidade, esses clubes estarem fomentando essa cadeia girando assim. E a gente está vivendo um momento de transição dos estaduais também, né, Tininho? Quando eu digo transição, é porque eu não estou achando uma palavra melhor, mas assim, o valor que o estadual tinha no passado, por exemplo, da geração do meu pai, que via 3 turnos de um campeonato, não sei o quê, isso está mudando. E cada turno com 2 fases, mas não exato, imagina. O número de datas a cada ano que passa no calendário da CBF para o estadual diminui, cara. Diminui. Então acho que a gente precisa racionalizar essas datas. Sim. Agora também não pode ser uma coisa imposta. Claro. Conversado. Acho que a gente precisa oportunizar clubes. Tem essa condição, tradição, grandeza, história da nossa região. A nossa região é muito rica no futebol. Sim. E a gente, quando falou filiar para a mais, você vai incluir, então, os estados que não participavam, vai ter que dar uma oportunidade. É importante, é legal entender a dimensão dela, porque só sabe quem disputa, o ator de quem não disputa. Perfeito. Então, assim, acho que a gente está buscando essa condição, então é uma questão de tempo para poder criar essa condição aí. Tem que poder fazer uma melhor edição, escutando os clubes, escutando na imprensa, escutando quem faz, escutando o mercado, é quem paga, porque se paga uma coisa que tá boa, eu vou mexer, eu vou os detalhes. Mas assim, quer com a relação comercial, hoje a dimensão dos patrocínios da Copa do Nordeste são empresas nacionais, então apesar de ser uma competição regional, a abrangência dela é nacional. Perfeito. Então assim, vai buscar esse funcionamento, buscar essa melhoria. Mas com muito pé no chão, muita humildade, de poder entender que a nossa região precisa se conectar com o país. Sim. Ter metas, então metas de ter cada vez mais clubes na Série B, cada vez mais clubes na Série A, para não estar na periferia do futebol e saber que vai enfrentar de agora SAFs, então assim, são clubes bem organizados, essa injeção de receita que vem, a gente vai estar concorrendo com clubes muito bem organizados, muito bem equiparados. Perfeito. Então vai ser tradição, não vai ser tradição ou a torcida que vai garantir que o clube esteja bem posicionado. Vai ser desempenho, é claro que quem tem torcida, quem tem ação parte na frente, mas se não tiver organização, se não tiver essa engenharia financeira funcionando para poder ter investimento, a gente realmente fica para trás. Então é importante que esse ecossistema, né, que melhorou a condição do primeiro semestre dos clubes, porque a gente pôde jogar só o estadual, ele seguiu o estadual, era o final de 5-0, 4-0, quando chega no brasileiro a realidade é outra. Totalmente. A prateleira é outra. Quando você tem uma competição do Bahia enfrentando o Ceará, que pega o Vitória, que pega o Sport, que pega o CSA, que pega o CSA, que pega o Santa Cruz, que pega o... Então começa... A régua é muito maior, né? A régua, você sobe esse sarrafo. Os próprios treinadores dizem isso, assim, que para jogar uma Série A ou B, o parâmetro melhor que eles têm são jogos de Copa do Nordeste. E olha, você vê hoje, você com toda a sua competência, quando você chega para entrevistar um cara, quando chega daqui da região, que está achando a Copa do Nordeste, fala, pô, e tal, muito pela Copa do Nordeste, a possibilidade de saber que ele vai jogar com as equipes, que vai ter visibilidade. Então, assim, sabe, no primeiro período do ano aí, velho, a competição tem grande visibilidade, Paulistão, então a gente quer cada vez mais consolidar essa marca. Entendendo o lado do torcedor, né, proporcionando uma grande experiência sempre, né, e fazendo
com muito orgulho de que a gente também sabe fazer, não só consome futebol, como sabe fazer futebol, sem deixar nada a desejar, o pessoal lá embaixo. Total. No final do programa, Tininho, Giovana tem um negócio de ping-pong aí, que ela fica faz umas perguntas meio quente pro cara, e o cara tem que responder. É tudo ela, cara. É tudo ela. A gente sempre faz isso. Todo final de Flat Club a gente faz isso. Giovana. Não. Eu só tenho convidado aqui que saiu O quê? Não. Teve uma galera que a gente foi dando corda. Roberto, um abraço, Roberto. Se eu falar alguma coisa, vai pela aí? Não. Se eu falar foi a água. Giovana tem um tal de ping-pong aí que é bronca, mas eu não me responsabilizo, não. E ela que inventou. A culpa é minha, entendeu, galera? Que tá ela que inventou esse negócio aí, eu achei legal. Eu achei legal porque não é comigo, né? Então, mas o dele tá super tranquilo. Vai lá. Faça aí. A conversa é essa. Cai. Você telespectador e pra minha cara, eu seria capaz de fazer alguma coisa? Com certeza. Que isso, cara? Vamos lá, Tininho. Ping-pong. Momento mais marcante no Santa Cruz. Seja como presidente, diretor... Eu acho que o acesso em 2013, por uma questão pessoal, eu passei muito grave. Eu vi minha condição de quase internamente grave, de quase perder a vida ali. E acho que foi muito simbólico por tudo que eu passei. Então, não é o título, porque que nem os filhos, né? Cada título, cada conquista, cada acesso. Mas aquele acesso ali tinha muito, porque eu estava com uma condição pessoal ali que, por uma questão de consequência do clube, então foi bastante simbólico para mim. Falando em título mais especial. Eu acho que da Copa do Nordeste, porque representou pela minha paixão pela competição e por ser uma competição que eu só tenho que ter conquistado. Tininho, torcedor ou presidente? Torcedor. Eu sendo presidente, eu era torcedor. E vice-versa, né? Isso eu não era presidente, eu estava sendo. Eu sou presidente. Eu era presidente, mas torcedor eu fui. Graças a Deus, estou sendo e continuarei sendo torcedor. Quando a gente foi ver coisa do Tininho para puxar um roteiro pro programa, tem uma foto, Tininho, cabelo pretinho, organizado, antes de chegar. Agora tá aí, ó. Agora nevou, tá o quase nome nevado. disso aí? Tá quase nevado já. O nome disso aí é futebol, o nome disso aí. Futebol de um modo geral, né? Futebol. É muito bem da cabeça da pessoa. Vamos lá, o melhor jogador que viu vestindo a camisa do Santa. Olha, de qualidade assim, de entrega e tudo que representou pelas conquistas aí é Denis Marques. E para finalizar, eu acho que todo tricolor quer saber disso. Tininho vai ou não participar de um possível SAF de Santa Cruz? Eu disse pra tu que era complicado. Eu disse pra tu que era. Não, jamais. Todo mundo quer saber disso. Eu já falei até por esse piloto, professor, acho que a gente usar a expertise nossa, o conhecimento para poder vai por aqui, vai por esse caminho e tal, mas eu, quando fechei a cortina e falei isso com muita convicção, assim, eu entendo o momento de trazer novas pessoas, novos players. Eu tentei durante a minha gestão, infelizmente, ele terminou mesmo com a gestão de pandemia. Sim. Buscou trazer novos dirigentes, buscar novas caras para poder dar essa oxigenação no clube. Então, não vou estar participando, né? Mas é claro que o presidente Bruno, o meu presidente que vem, mesmo quem passou depois de mim, foi muito duro, fez campanha suja, né? O pessoal que foi correto, mas assim, eu acho que quando eu estava ali pelo clube, eu até deixei esse lado para poder ajudar o clube. Então, muitas vezes, da mandato, e quem passou pode dizer isso. Mesmo sem merecer, eu estendi a mão em nome do clube. Então, não vai ser agora que eu vou virar as costas, mas eu acho que a pretensão de SAFO aqui no clube, eu tenho... Né, minha história com o Santa, ela fechou e ajudei até outros clubes, eu tenho buscado, né, conversado com outros clubes, outro conhecimento, conhece um cara, conhece quem investe, qual tem esse perfil, mas assim, muito mais pelo que ele adquiriu, né, pelas passagens, mas não só seria muito mais uma coisa consultiva de ajudar, de dizer, mas minha história com o Santa deixa torcedor, deixa o Estado com meus filhos lá para curtir os jogos. Coisa boa. Finalizamos, Tininho. Valeu. O papo foi massa. Resenha rendeu demais. Galera, próxima semana tem mais Flat Club, tá? E de novo, todos esses botões que vocês estão vendo aqui embaixo, pode apertar, pode compartilhar, enfim, se inscreve, faz tudo isso aí, tá? Valeu, Tininho. Valeu, gente. Tamo junto, semana que vem tem mais.